A nossa aula de hoje é sobre raiz aproximada, raiz quadrada aproximada, né? Quando a gente fala de raiz, a gente já tem um certo receio, porque a gente percebe que é uma grande dificuldade de uma grande parte dos alunos o cálculo da raiz. Quando nós falamos de raiz quadrada, nós ainda recordamos um pouco da tabuada e isso facilita um pouco quando é raiz quadrada de um número inteiro. Então, se eu quero raiz quadrada de 36, eu sei que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Eu consigo recordar isso da tabuada. Mas quando os números são maiores, ou quando a gente trabalha com raiz que não é exata, ou decimal também, que não é raiz exata, ou de número decimal, se torna um pouco mais confuso e mais difícil. Então, para isso, eu trouxe um exemplo para nós trabalharmos com raiz aproximada. A raiz aproximada, aqui esse exemplo, esse cálculo, essa maneira de resolver, tanto vale para números inteiros como para números decimais. A gente pode usar o mesmo processo. A primeira parte do processo, nós vamos identificar quais são os números inteiros próximos aqui a esse número que eu quero descobrir, que aqui eu quero descobrir a raiz quadrada de 40. Então, eu já sei que ela não tem raiz exata, porque eu consigo lembrar da tabuada, né? Então, quais são os dois números em que o 40 está entre ali, mais próximo de 40, que vai ter raiz exata? A gente recorda lá da tabuada. Aí nós vamos recordar que é o 36 e o 49, que tem raiz exata, né? Então, a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 49 é 7. Então, se 40 está entre o 36 e o 49, automaticamente a raiz quadrada de 40 vai estar entre 6 e 7. O segundo ponto que a gente pode analisar para a gente não fazer muitos cálculos sem necessidade é observar mais próximo de quem que o 40 vai estar. O 40 está mais próximo do 36 ou o 40 está mais próximo do 49? Então, o 40 está mais próximo do 36. O 40 estando mais próximo do 36, a resposta da raiz quadrada de 40 é uma resposta também que vai estar mais próxima do 6. Agora que eu sei que a raiz mais próxima é o 6, então eu vou usar o algoritmo da multiplicação e vou efetuar os cálculos para descobrir qual a raiz aproximada com uma casa decimal. Então eu vou começar aqui, ó, 6,1 vezes 6,1. Então, multipliquei, deu 37,21. Vale recordar que na multiplicação, né? Multiplica-se normalmente, esquecemos que tem a vírgula no início para multiplicar. Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 6 vezes 1 é 6, e 6 vezes 6 é 36. Resolvemos, então, chegamos a 37,21. Vírgula 21, porque eu tenho duas casas decimais, então eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda e ponho a vírgula, né? Então ficou 37,21. Fez a multiplicação de 6,1 vezes 6,1. Agora, então, eu vou fazer 6,2 vezes 6,2, porque o meu objetivo é encontrar o número que, multiplicado por ele mesmo, deu um valor mais próximo possível de 40. Então, multiplicamos 6,2 vezes 6,2, deu 38,44. Depois, 6,3 vezes 6,3, 39,69. 6,4 vezes 6,4, 40,96. Aqui nós já percebemos que o valor mais próximo é 6,3. Porque quando eu multiplico 6,3 por 6,3, eu vou chegar mais próximo de 40 do que quando eu multiplico 6,4 vezes 6,4, né? Agora que eu descobri que a raiz aproximada de 40 com uma casa decimal é 6,3, se eu quiser descobrir com duas casas decimais, basta eu pegar o 6,3 e acrescentar mais uma casa decimal e fazer os algoritmos da multiplicação novamente. 6,31 vezes 6,31 vai dar 39,8161. E assim, observe que aqui, ó, só em acrescentar uma casa, nós se aproximamos mais ainda do 40. Depois 6,32 vezes 6,32. 6,33 vezes 6,33. Multiplicamos e observamos qual que vai dar um valor mais próximo ao 40. Nesse caso, se a gente fizer a subtração 40 menos 39,9424 e 40 menos 40,0
689, o valor mais próximo vai ser o de 6,32. Aqui vai dar, vai faltar para 40 0,500 e alguma coisa, e aqui passa 0,600, então o 0,32 está mais próximo. É um método que demora mais, porém é um método seguro, a gente chega numa resposta mais certa, né? E aí, ao mesmo tempo a gente pratica outras operações, pratica outros métodos matemáticos e com isso só tende a melhorar a nossa prática matemática.